Na verdade, hoje eu trago o tema de foco, como ter foco, como manter foco, como ser focado, focada. Mas aí eu faço uma conexão hoje muito especial com a parte espiritual. Afinal, nós somos um tripé. A gente não vive somente com duas pernas, como a gente pensa, mas a gente precisa de corpo, mente e espírito o tempo inteiro na nossa vida. Se tirar qualquer uma dessas bases, a nossa casa cai. Luiz Alberto aí que faz umas maquetes maravilhosas, sabe? Que se a gente não fizer uma boa estrutura para ela, a nossa casa não para de pé. Nós não paramos de pé. Nós somos algo completo, único, especial e que precisa desde uma fundação bem sólida, de algo bem estruturado, para entender o quanto a gente precisa se manter em pé, o quanto nos dá força isso. Então, esse projeto das lives de 30 minutos todas as manhãs é justamente para trazer para você esse sentido da vida, o layout nosso, o nosso layout. Eu chamo de projeto Layout 30, que justamente é esse layout aí de você olhar para todas as áreas da sua vida e principalmente o relacionamento, porque ele determina o restante das nossas áreas. O nosso relacionamento com a gente, com o Divino Criador, seja o que você acredita, com a sua crença, com os seus costumes, com seus valores e com os outros. A gente não está aqui para viver sozinho, a gente não veio para cá para viver numa caverna, fechados, isolados. A gente veio para cá por algo muito especial. Mas a gente se perde no caminho. A gente se perde nas nossas inquietudes, na nossa ansiedade, nas nossas indagações, nas nossas dores. Tem momentos que a gente se aprofunda tanto nas dores que a gente esquece do restante que está acontecendo. A gente esquece de contemplar o nascer do sol, esquece de agradecer que hoje é dia 28 de julho de 2022 e há 2 anos atrás a gente estava em uma exata pandemia que não acabava nunca. A gente esquece de olhar para isso com gratidão que essa história nos construiu até aqui. Esse projeto que eu trago aqui, então, de 30 minutos, justamente é para olhar com muito carinho para essas áreas da nossa vida, para a nossa vida não virar um fardo e sim algo muito leve, que ela vire algo na nossa vida que nos complemente, que nos traga mais, que a gente queira mais, que a gente tenha ansiedade de ter mais, mas mais do belo, mais do abundante, do amor, do carinho, de participação, de servir, de entender o nosso propósito. Seja muito bem-vindo para quem vai assistir depois ao replay dessa live. Hoje, como eu chamo de Quinta Café, é Quinta Café porque eu sou apaixonada e fé, porque foi o que me mudou. Não tem como eu tirar isso da minha vida, porque eu tenho certeza que sem isso eu não estaria aqui. Sem isso eu não estaria aqui. Ontem foi tão interessante, porque tem dias que a gente cansa, né? A gente vem aqui todas as manhãs. Eu também canso, também sou igual a você. Eu também perco a motivação, eu também fico buscando essas coisas. Mas foi tão interessante que eu sempre penso, quando eu tô assim para algo que está me dando alguma sensação ruim, sensação de cansaço, eu me pergunto se isso é meu, se isso é algo que eu preciso passar, que não é meu, ou se é um sinal de Deus para refletir. Eu peço que Deus me mande um sinal também. E é incrível que pareça, ontem eu pedi tanto que esse sinal fosse dado. E era tarde da noite, eu fui olhar meu Instagram e eu olhei lá nas mensagens. Às vezes eu recebo mensagem de vocês, desculpa, porque às vezes ela vai para uma caixa que eu tenho que procurar nas caixas ali todas as solicitações de pessoas que nunca entraram em contato. E tinham 2 ou 3 mensagens de pessoas agradecendo que aquela mensagem que eu passei naquele dia foi algo importante para elas, contribuiu com o dia delas. E que isso era importante eu continuar da forma como elas falaram. Só aquele depoimento já foi suficiente para eu armazenar em mim esse tripé de novo. E dizer, caramba, eu tô no meu caminho. Eu tô em algo que é muito importante. Eu tô atendendo um chamado meu. Hoje, justamente, eu quero dizer para você o que eu posso te ajudar. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar a você ser focado, ter mais foco, manter o seu foco? Esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje. Até se você puder escrever para mim aqui, como manter o foco, até fixa o comentário para deixar como tema da live.
Quando eu pego na quinta-feira, que é um dia especial que eu falo pra você, porque eu trago essa visão espiritual sobre tudo, eu acabei abrindo aqui, eu achei essa Bíblia, gente, olha só. Não sei se você vai ver que ela tá toda de livro antigo mesmo, essa Bíblia é muito antiga. E ela está com o meu nome. Márcia, 1990. É que aqui vai aparecer ao contrário. Mas está exatamente mostrando que essa Bíblia foi minha e eu achei aqui na minha casa em 1990. Obrigada, Flávia. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Deixa eu ver só como é que eu faço. Fixar comentário. Isso. Obrigada. E justamente quando eu encontrei essa Bíblia foi uma surpresa para mim, porque ela estava dentro de vários livros aqui da minha casa, dos meus pais. E eu fui olhar, eu sou muito daquela que volta para casa dos pais. Ai, querida, bom dia, sejam bem-vindas. Vamos chamar mais gente para estar aqui, porque é importante esse tema. Eu vou para casa dos meus pais, eu sou daquelas pessoas que vão vasculhar fotos antigas. Eu gosto dessas coisas que me conectam para eu entender um pouco do que eu passei, do que me construiu, que eu acho que isso faz parte, me edifica. Isso sou eu. Não sei como é que você é, se você gosta também. E eu tava lá naqueles muitos livros que eles têm ainda guardados, às vezes não tem nem que faz mais sentido, mas são deles. E me chamou a atenção essa Bíblia, ela tava no meio desses livros, bem no meio. E eu fiquei olhando pra ela num dia e não dei muita atenção. Daí no outro dia eu olhei de novo, mas gente, deixa eu olhar essa Bíblia. E puxei. E por incrível que pareça, eu não lembrava que essa Bíblia era minha. E essa Bíblia não é uma Bíblia católica. Quem é católico, quem é cristão, sabe que elas têm diferenças de interpretação, enfim, elas são escritas de forma diferente. E essa aqui é uma traduzida em português por João Ferreira de Almeida, que é um dos escritores que hoje fazem as inscrições e faz a revisão, etc, etc. Na verdade, acho que ele já faleceu. Mas essa Bíblia é de 1969, 10 anos antes do meu nascimento. Eu não sei como que ela veio parar nas minhas mãos. Eu tento até lembrar disso. Eu vou tentar falar com um tio meu, que acredito que seja o que me deu essa Bíblia há muitos anos. Mas quando eu peguei hoje aqui, eu peguei em Eclesiastes 3, que é justamente o tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. O homem não conhece o seu tempo determinado. Quando eu peguei isso, e aqui vai longe, eu disse, gente, não tem como eu não falar sobre foco e não falar sobre entender o tempo. Entender e veio justamente nessa página. A cronologia nossa, o nosso tempo, o tempo cronológico e o tempo de Deus, Kairos. É tão belo, é tão bonito, é tão edificante quando a gente entende que esse tempo de Deus é o tempo que te dá todas as respostas para o que você procura. É o que te mantém ali, entendendo que você pode não estar enxergando aquilo concretizado ainda. Mas você tem fé, você acredita, você aposta. Você entende que aquele caminho que você está percorrendo no tempo de plantar, no tempo de semear, ele vai te levar para algum lugar. Nesse momento você pode estar passando por algo muito doloroso, muito desafiador, muito difícil. Algo que você jamais imaginou de pensar em passar. E se você entender que o que você está passando nesse exato momento está servindo exatamente para te preparar, que é apenas um processo,
que é apenas um deserto, que ele é um local de passagem, que está te convidando a você não mais desviar da rota e sim manter o foco. Não mais ficar buscando outras alternativas e sim voltar para a alternativa única da sua vida. Quantas pessoas chegam lá aos 60, 70, 80 anos e dizem, gente, minha vida passou, o que eu fiz? O que eu fiz para o outro? Como eu ajudei o outro? Como eu contribuí com o outro? Como eu me desviei do meu propósito que eu entendi que era, talvez por muito tempo, só na ânsia de dinheiro, na ânsia do ter, do fazer, sem completar o ser. O manter o foco hoje que eu trago aqui, do nosso tripé corpo, mente e espírito, vai muito além da percepção que a gente tem física da nossa vida, material da nossa vida, das conquistas que a gente quer ter. Manter o foco é entender o que nos preenche como espírito para manter esse tripé de pé. Eu vejo o quanto é importante, e isso vem em vários depoimentos que você percebe aí na internet, quantas pessoas estão perdidas, quantas pessoas estão emocionalmente desequilibradas, estão ansiosas demais, depressivas, pensando em botar um fim na sua vida. Mas e aí? Aonde foi que ela perdeu o foco? Aonde foi que ela perdeu a motivação? Aonde foi que ela perdeu aquele olhar que a gente tem que aquilo vai passar? Que aquele processo de dor que ela está passando vai passar e vai trazer algo novo para a vida dela. A Adriana foi uma pessoa muito especial na minha vida. Foi uma das primeiras pessoas que despertou em mim lá em 2011, quando eu estava perdendo o meu foco. Ela voltou e me colocou no eixo. Tem pessoas que são enviadas para você por um propósito muito especial. Você só vai entender depois do processo, depois que você passou. Mas no momento da sua dor, no momento da sua angústia, da sua ansiedade em querer aquilo resolvido no seu tempo, você não enxerga isso. Porque você quer colocar a sua mão, o seu controle sobre coisas que não te cabem. Controlar todas as interfaces que não são suas seria, no mínimo, desumano. Porque são vários fatores que atingem o que você está passando agora. E vários fatores vão desencadear das suas decisões. Há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo para tudo. Está na Bíblia. A minha quinta aqui é trazer essa missão, essa visão de fé. Essa visão espiritual, essa visão que te preenche. Quem acompanha as minhas lives desde abril, quando eu comecei esse projeto, de lives diárias, eu já fiz alguns testemunhos aqui. Existiu algo por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos que eu sentia de vazio interno, de não preencher. Uma insatisfação, a Adriana percebia isso em mim, uma insatisfação, um desejo de mudança o tempo inteiro na minha vida, um desejo contínuo de estar sempre buscando outras coisas, outras alternativas. Por muito tempo eu fiquei nessa ansiedade de buscar um propósito, buscar uma missão, eu me perdia do meu foco. E esses anos todos, nessa dor, nessa angústia interna, reverberou em todas as áreas da minha vida. Reverberou no meu casamento. O primeiro não deu certo. Não justamente por isso, mas não deu certo. E daí veio outras situações na minha vida que elas vinham repetindo para eu entender no momento que eu precisava voltar para a linha e encontrar o meu foco. O meu espiritual bem resolvido, esse tripé, faltava. Essa inquietude minha interna é porque faltava da minha base o espiritual forte. O espiritual que enfrenta, o espiritual que acredita, o espiritual que vai lutar independente do que estiver acontecendo. Independente do tempo ruim que virá. É isso que te mantém de pé. Mas as pessoas só procuram isso quando algo muito forte acontece.
o que vem de emoção foi porque eu agradeço todo o processo que foi enviado. É por isso que eu tô aqui. Porque foi um processo durante 20 anos, uma caminhada. 20 anos. Até eu olho pra cá, acabei de olhar pra uma foto minha, ela tá aqui em cima. Eu me formei há exatos 20 anos. Se eu não me engano, foi dia 25 de julho a minha formatura, ou 22 ou 27, uma dessas 3 datas. Eu acho que foi dia 25. 25 de julho de 2002 eu me formei. E nessa minha ansiedade, que eu não achava a resposta, eu fui mudando de várias coisas, eu fui perdendo o foco em vários momentos. Aí veio algumas pessoas que eu falo que são as pessoas anjos na minha vida, que vieram me mostrar o caminho, de várias formas. A Adriana com o trabalho de coaching, o meu marido surgiu num comentário da internet. Ele surgiu exatamente num comentário da internet, que ambos comentaram algo e começaram a conversar sobre isso. E naquele momento, o que mais me chamou a atenção dele é como ele era focado. E eu achava que esse era o meu problema, eu não tinha foco. Não era só foco que eu não tinha. Eu não tinha esse tripé resolvido na minha vida. Eu não tinha essas 3 bases firmes, sólidas, que me mantinham em pé. Eu tinha coisas que me tiravam do eixo o tempo inteiro. Existe um telefone fixo tocando aqui, gente. Telefone fixo. Pra quem não conhece, é um telefone que fica lá no gancho, você tira pra atender. Eu não sei, não existe aqui, sabe? Porque eu não vejo mais ninguém com telefone fixo. A não ser em locais de atendimento, assim. Mas no restante em casa, quase não existe mais esse aparelho. Mas voltando pro foco. Durante muito tempo, tudo isso veio pra me perturbar. Essas mensagens, esses desvios. E eu caía em tentação e ia resolver o que estava acontecendo, ia buscar outras alternativas. Eu ficava nessa inquietude e nada ficava bom para mim, nada era satisfazia. O que batia aqui dentro? E daí, como eu falo, Deus me mostrou o caminho, me mostrou uma pessoa que era o que eu mais admirava nele, desde o primeiro dia que eu procurei o nome dele na internet. Nós nos conhecemos num comentário e eu fui lá e botei o nome dele no Google. De novo. Eu fui lá e botei o nome dele no Google. E o nome dele no Google apareceu que ele era um especialista, que chamava atenção. Era uma pessoa conhecida sobre aquele assunto. E nas primeiras conversas nossas deu pra ver o quanto ele era dedicado e focado àquilo, a somente aquilo. Eu disse, como uma pessoa pode fazer isso por tantos anos e ser tão focada, tão determinada a fazer tal coisa? Ninguém foi atender ainda, gente. Sorry. E quando eu percebi que aquela ansiedade de eu olhar para aquilo, do foco dele, da determinação dele em fazer aquilo, o que mais me chamava a atenção, eu fui ver o que eu posso aprender com isso que eu não consigo. E eu continuei por muitos anos olhando para aquele caminho, achando que meu problema era profissional. O problema é que eu desistia, o problema é que eu não terminava tudo que eu começava, o problema é que faltava alguma coisa, que eu não era boa o suficiente. Que curso mais eu tinha que fazer para eu ter foco? Cursos de foco, cursos de produtividade, cursos de gerenciamento do tempo, cursos de N. Que todo momento que você colocar foco na internet vai aparecer milhares de cursos aí para você entender como você produz mais, como você mantém sua direção, o seu foco, gerencia seu tempo. Pessoas que têm essa ansiedade interna de buscar respostas, de buscar algo que nos preencha, que dê sentido à vida. Aí começou a entrar outros pontos nessa minha inquietude. Faltava em sentido à vida. Eu queria entender por que eu tinha nascido. Afinal, eu estava chegando perto dos 40, eu queria entender o que eu tinha de caminho daqui pra frente. Você já passou por isso? Coloca aí, você já procurou entender o porquê que você está aqui? Qual que é a sua missão? Qual que é o seu propósito de vida?
Por que Deus colocou você exatamente, Flávia, para trabalhar em determinado lugar, Catiele para trabalhar em determinado lugar, Graciano para ser aquela pessoa que ele é. Todas as pessoas que estão aqui, elas passaram por algo em algum momento que falam, caramba, esse é meu chamado, isso é minha missão, isso eu faria até de graça, até o fim da minha vida. Quando eu fui na semana passada no cemitério, no falecimento de uma pessoa muito querida, aqui em Passo Fundo, foi tão interessante eu ver as mensagens que tinham nos túmulos. Essa pessoa aqui curtiu a vida, essa pessoa aqui fez o seu máximo, essa pessoa aqui deu a vida por todos, essa pessoa aqui cumpriu sua missão. Tinham várias mensagens lá que me chamaram muito a atenção, porque essas indagações eu fiz para mim, naquele momento que eu estava me perdendo o tempo inteiro. São as crises. As crises que a gente busca esse preenchimento de alma existencial. Esse preenchimento de entender, afinal, tem sentido o que eu faço? Tem sentido eu continuar? Tem sentido eu continuar nesse caminho que às vezes ele se perde? E daí, como eu falei, Deus, ele é tão sábio e ele te permite um novo processo na sua vida. Talvez mais dolorido, talvez mais a fundo, talvez ele vai tirar o seu chão para justamente te colocar do lado dele, com ele. Foi isso que aconteceu. Exato momento da minha vida, quando tudo estava desabando e eu vim nessas indagações, chegando aos 35, começou lá com 28, quando eu saí daqui da minha casa, com 23, e aquela inquietude, aquela busca ansiosa por querer fazer mais algum curso. Afinal, se meu marido era um excelente endoscopista, o que ele fez que eu quero repetir? Cada um tem sua trajetória. Cada um tem o seu preenchimento. Eu nunca perguntei para ele se ele se sentia completo e realizado sendo uma pessoa focada e tendo atingido o seu auge profissional. Eu nunca perguntei para ele o que ele sentia aqui dentro. Porque o meu sentimento que eu buscava em ter, em fazer, não era no ter e no fazer que eu ia conseguir. Mas aí vem um processo para você, que muitas pessoas passam os seus processos, as suas dores, seja uma doença, seja uma separação, seja uma quebra financeira, seja tirar algo de você que tem muito valor para você. Deixa eu tirar. Veio Deus, quebrou meu braço, caindo de uma escada que eu rolei 16 degraus abaixo. E meu filho estava com o braço quebrado. Foi o início de um sinal. Era aquele sinal que eu falei essa semana, que ficou gravado em uma das lives. Era o sinal amarelo piscando no painel. Atenção, eu vou te tirar o que você dá valor, para você olhar para mim de volta, para você entender aonde você vai buscar ter recursos para suportar a sua vida. Aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, aos 100, como você quer chegar. Meu objetivo de estar aqui, meu objetivo de todo dia ir malhar, meu objetivo de alimentar minha mente e meu espírito é que aos 80 alguém me encontre esquiando numa montanha. Me encontre lá, com meu amor, com os meus amigos, com a minha família. Mas que eu esteja esquiando feliz, livre, leve. Que eu esteja esquiando. Esquiar nas montanhas representa que eu me encontrei, que eu deixei me viver e deixei ser quem eu sou. Você já deixou ser quem você é? Você já deixou brotar esse ser aí dentro? Você já deixou Deus trabalhar em você o que Ele precisa trabalhar? Talvez a sua humildade, o seu ego, o seu olhar sobre o outro, o seu olhar mais amoroso. Talvez tirar o que você tem para você reconhecer e dar valor. Ou para você recomeçar um novo caminho. Até uma separação, às vezes um casamento que não era para ser, Ele vai resolver isso da forma dele. Tudo acontece exatamente por um propósito de Deus. Eu acredito. Você acredita? Você acredita no agir divino? Ou do que você acredita? Que existe sim um propósito para tudo? Ou você continua acreditando? Aí é você
que existem acasos. Ai, por acaso aconteceu isso, coincidência. Eu não acredito em nada disso. Todos os movimentos que acontecem hoje, o fato de você ter entrado nessa live nesse exato momento, existe algo que talvez era para você ouvir. A minha vida mudou quando eu comecei a dar atenção a esses sinais. Aquele sinal amarelo piscando no painel foi um sinal. Mas eu não quis olhar para aquele. Eu simplesmente olhei e dizia, ai, tá bom, eu paro de trabalhar. Mas eu ainda não olhei para o que eu precisava olhar. Eu ainda precisei olhar para esse tripé e entender o que eu precisava para manter ele de pé. Corpo, mente e espírito. E daí veio 2 anos depois e Deus fez assim, eu vou arrancar o seu casamento. Eu vou destruir o seu relacionamento, eu vou permitir que isso aconteça para você olhar para mim novamente. Não é ele que faz isso, mas ele permite que as ações aconteçam. Para você enxergar e dizer, caramba. Aquele momento que você vai olhar e dizer assim, eu não tenho mais forças. Eu abro mão do meu ego, eu abro mão do meu orgulho, eu abro mão das minhas crenças que não estão me levando para lugar nenhum, eu abro mão das minhas ações que todas as vezes que eu faço, eu estou tendo o mesmo resultado. Porque as coisas acontecem na nossa vida simplesmente porque a gente repete. E dela vem e acontece com mais intensidade. Ela volta, acontece um pouco no nível maior. Cada vez maior até você entender, opa, agora eu mudei. Agora eu tiro isso de letra. Agora isso não me serve mais. Agora eu vou colocar meu olho sobre isso. Faz sentido isso pra você? Comente comigo. Foi nesse momento, nesse exato momento, quando Deus falou assim, eu permito que isso aconteça na sua vida. Foi quando eu falei, não tem mais o que fazer. Dia 16 de março de 2020. Foi uma data tão forte, todo mundo entrou e se fechou nas suas casas. O lockdown foi decretado no Brasil inteiro. Vinha num processo mundial. E o que aconteceu com você? Você lembra desse dia? Primeiro dia da pandemia que ninguém mais podia sair? Ninguém mais podia sair da sua casa. Você lembra onde você estava? Como é que você se organizou naquele sábado, naquele domingo anterior? Que você na segunda não poderia ir trabalhar? Você lembra? Que nem o 11 de setembro, que nem o dia que o Ayrton Senna morreu, que a gente lembra, quem é mais velho lembra. Você lembra dessas cenas que foram muito fortes na nossa vida e ficaram marcadas onde a gente estava? Eu lembro exatamente que esse dia era o dia que ele ia sair de casa. Era o dia que Deus tinha falado, ele vai sair de casa, mas eu vou fechar tudo, então ele não vai. E vocês vão ter que olhar vocês dois pro casamento de vocês. Naquele sábado, naquele domingo anterior à pandemia, onde muita gente estava preparando comida em casa para abastecer geladeira, que os mercados iam parar, que isso ia parar, vamos ver o que a gente vai comprar, o que vai fazer. Naquele momento eu estava simplesmente dizendo, caramba, ele vai sair de casa na segunda, como é que a gente faz? E ele não conseguiu sair de casa na segunda. Nós estávamos querendo controlar toda a situação, eu e ele. E veio Deus e disse, fica no seu lugar. Você não sai agora. Você não sai agora. Você só vai olhar para o seu casamento de forma diferente. Você vai olhar para o seu relacionamento agora de forma diferente. E você vai lutar com as armas que eu vou te dar a partir de agora. Mas eu ainda não entendi que aquilo era um sinal de Deus. A gente ficou ainda naquele combate, naquele confronto, naqueles conflitos. Foi o momento que ele falou que, puxa, agora eu não posso sair, eu faço o quê? Eu, tá bom, fica aí, mas você fica no outro quarto. A gente não se olhava, não se tocava, não falava mais um com o outro. O Não Fale Mais ontem foi justamente sobre isso. Eu não falava mais com ele, e aquilo virou um inferno, ele não falava mais comigo. E virou um inferno. Porque era justamente numa pandemia com 2 crianças em casa, com aula online de manhã e de tarde, com uma empresa dele acontecendo, com a clínica acontecendo, e a gente não pede guerra dentro de casa.
E ainda tendo que entender quando que ia voltar às aulas, quando que ia voltar a vida normal, quando que não sei o que, com aquela ansiedade que chegava do mercado, tinha que lavar tudo, passar álcool em tudo, esteriliza, quase como aquelas pessoas que saem pra ir para outro planeta, né? A gente se via assim naquele momento. Que ninguém sabia o que ia acontecer dali pra de frente. E aquela dor minha aqui dentro aumentava. Essa dor que existia há muitos anos na minha vida. Essa angústia, essa ansiedade, esse não saber o que eu queria da minha vida, tudo veio a mais aflorado naqueles exatos momentos que foram depois do decreto do lockdown, da quarentena. Tudo foi intensificado, as minhas angústias foram intensificadas, assim como certeza as suas angústias também. Os relacionamentos foram cortados. Aquele estava prestes a cortar definitivamente. A partir daquele momento que ele ainda ia para a clínica em alguns momentos para o atender, todo paramentado, eu ficava em casa e ele ficava, eu acho que no trabalho dele, ambos falando com advogados, ambos falando com psicólogos como é que ia colocar os filhos na psicóloga e como que a gente ia resolver nossa separação. E o buraco foi ficando cada vez pior. Até que teve um dia... Foi tão interessante, eu fazia terapia, eu falava pra moça que faz terapia comigo já há muitos anos, a Dani, é minha terapeuta. Eu falava, Dani, eu não entendo por que a gente não consegue se separar, por que a gente não consegue colocar um fim nessa relação. Por que a gente não consegue dizer um basta, chega, cada um vai pra um lado, vamos separar as coisas, vamos alugar outro apartamento. Tava eu olhando o apartamento pra morar com as crianças e ele olhando onde ele ia morar, porque a gente não ia ficar no mesmo lugar. Mas eu falava pra ela, mas tem algo que eu não sei, explicação nenhuma, que não deixa eu botar um ponto final. E naquele momento ela falou, você precisa aquietar a sua mente e deixar o seu coração te falar. E é o que eu falo hoje pra você. Você já aquietou realmente a sua mente? Que talvez queira controlar toda a situação, queira comandar todos os... ele, ela, toda a situação que está acontecendo, porque eu vou, eu faço, eu aconteço. Você já experimentou realmente entregar para Deus? Naquele momento, aqueles anjos, como foram enviados em outras épocas, como a Adriana lá atrás, que ela veio me ajudar em algum contexto, vieram outros anjos e me rodearam. Eu tinha várias pessoas, na verdade não eram várias, eram todas as pessoas que estavam ao meu redor. Eram pessoas ligadas espiritualmente num outro nível, numa fé muito forte, numa compreensão muito forte da fé, do poder de Deus, do poder da união. E elas mostravam para mim isso, Márcia, você precisa confiar. E é isso que eu digo hoje para você, você precisa confiar, você precisa entregar, você precisa deixar Deus fazer a parte dele. Você já experimentou fazer isso? Você já experimentou pegar esse problema gigante que está te atormentando, está te tirando o seu foco de vida, inclusive, e colocar esse foco nas mãos dele? Foi o que eu fiz naquele momento, naqueles próximos dias. Eu lembro que eu coloquei meus joelhos no chão. Eu lembro que eu coloquei os meus joelhos no chão, coloquei minha mente fora de mim, meu ego, meu orgulho, tudo que estava me dominando, as situações que eu queria controlar. E eu ergui as mãos para cima e disse, age, que eu não tenho mais forças. Eu deixo nas suas mãos o que você está querendo para minha vida, para nossa vida, para a vida da nossa família. Me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra o meu caminho. Me mostra o que eu preciso resgatar, porque eu não consigo nem olhar para ele, quanto mais tocá-lo, quanto mais ir para... Porque as pessoas falavam, vocês precisam se aproximar, precisa sair para jantar junto, precisa não sei o quê. Gente, mas a gente não consegue nem se olhar, nem se tocar. Como que eu vou fazer isso? E aí que eu comecei a acreditar que aí esse tripé que faltava na minha vida, porque ele veio para me mostrar. Deus exatamente me mandou uma imagem na minha mente no dia 1º de junho. Eu sei muito das datas desses processos. 1º de junho de 2020. A gente está falando de 16 de março, já estava num turbilhão que só veio piorando.
Dia 16 de março foi o lockdown down mesmo. Quando deu 1º de junho, que eu tive essa visão, essa revelação divina, Deus me mostrou uma imagem do que iria acontecer se eu não agisse. Eu lembro que foi como se fosse algo que me desse uma resposta tão grande, tão profunda, que todas essas pessoas que tinham me rodeado e falado, pega a Bíblia, leia o Salmo 91, se conecte com Deus, se você precisa ler a palavra vai te mostrar o caminho, que Deus une numa só carne, o papel da mulher, o papel da esposa, a esposa que edifica o lar, ou qual que é o papel do homem, o que vocês têm que servir, deixa ele fazer a parte dele. Tudo aquilo que vi me falando começou a fazer sentido. E começou a brotar algo em mim muito forte. Um desejo de mais. Eu queria mais desse espiritual. Porque esse espiritual começou a me dar força para todo dia manter o foco. Esse espiritual, que era o tripé que eu faltava, começou a me botar no eixo toda vez que eu queria desviar. Toda vez que eu queria desviar era um louvor que eu ouvia. Toda vez que eu queria desviar era uma pregação que eu estava vendo, ouvindo de alguém. As pessoas começaram a ser enviadas cada vez mais forte para a minha vida. Até que veio uma pessoa e falou assim, você já levou as crianças na igreja? Foi um grande divisor de águas nas nossas vidas. As crianças começaram a ir frequentar no meio da pandemia online. 2 meses depois, nós 2 estávamos no culto. Foram vários processos que vieram depois disso, que isso, se eu for falar, vai mais 1 hora de live. Mas uma coisa muito clara, quando Deus começou a agir, e eu permiti que Ele agisse, as coisas foram acontecendo que não tem explicação, a não ser algo sobrenatural. De repente, todo aquele ranço que eu tinha, toda aquela sensação de não me toca, sumiu. De repente, naquele exato momento, tudo começou a reverberar do lado que eu não imaginava que pudesse mais existir. Uma vontade imensa de fazer pelo outro, para fazer pela gente. Uma vontade imensa de resgatar nossas fotos antigas. Uma vontade imensa de mandar mensagem para ele no meio do dia. Uma vontade imensa de abraçá-lo toda noite que ele chegava, que era um processo que a gente fazia lá no início. Uma vontade imensa de olhar para ele com carinho e não mais com julgamento, querendo apontar o dedo de onde ele estava errando. Porque os meus 50% do relacionamento eu tinha perdido. Só que antes disso, eu não tinha um relacionamento com Deus. Os meus 50%, eu dar os meus 100% nesses 50%, só foi permitido quando eu falei, Deus, o que eu preciso fazer? Me mostra. Eu sou o seu instrumento aqui dentro da minha família, porque eu preciso resgatar minha família. O meu objetivo, o meu foco era único. Eu não tinha um plano B. Deus me mostrou um único plano. Quer manter qualquer coisa focado na sua vida? Não tenha fugas. Tenha um único caminho. Hoje eu acredito, mais do que nunca. Nós somos batizados, eu e ele, por imersão. Nessa mesma igreja que convidou as crianças. 2 anos depois. Nós 2 somos batizados juntos, porque nós entendemos qual era o caminho que faltava na nossa vida. Hoje não tem nada. Eu posso fazer um story às 6 horas da manhã, mostrando pra você que eu tô na academia, que o meu foco é cuidar do meu corpo, porque meu corpo é meu templo. Ele é o templo do meu espírito e eu honro ele demais, por isso que eu me cuido todos os dias. E naquele exato momento que eu tô mandando aquele story pra motivar alguém a fazer o mesmo, de cuidar do seu corpo, na sequência eu já tô alimentando o meu espírito. Eu fico na sequência ouvindo durante 1 hora pregações diretas, que só me conecto com a palavra de Deus nesse exato momento. Eu tô lá malhando o meu corpo, cuidando do meu corpo, mas eu tô alimentando outro corpo, que sem ele meu tripé não fica de pé. Sem ele a minha mente vai longe, a minha mente sai de mim, ela faz coisas, ela me conta histórias que eu não preciso mais. Ela me conta aqui como um diabinho, falando que não é pra mim, falando que eu não sou boa o suficiente, e deve falar pra você também. Você não tem mais idade pra isso. Ah, você tá sonhando demais.
Quem disse que você vai conseguir isso? Você já errou outras vezes. Você nunca termina o que você começa. Você é muito instável. Cada hora você quer uma coisa. Hoje eu não tô mais magra só fisicamente. Eu tô mais magra de todos esses pesos. Essas coisas que não me serviam. E que tá lá. Não tem sentido mais nenhum eu carregar. E o convite que eu faço para você hoje é esse. Olhe como é que você está acompanhando. Veja como é que você está acompanhando sua vida. Obrigada, Graciano, vá. Graça e paz de Deus para você. Mas tenha fé que tudo é possível. Não existe impossível na vida. Não existe o impossível de você olhar para uma foto antiga do seu relacionamento com a pessoa que você sonhou junto e olhar e dizer, caramba, onde a gente errou? Como que a gente pode consertar? Deus me mostrou o caminho. Deus me mostrou o caminho exatamente quando eu achei que não tinha mais solução. E me mostrou tanto o caminho, e quando eu cheguei aqui de volta, depois de todo esse processo que eu passei na casa dos meus pais, eu não vim aqui há 3 anos. Quando ele me mostrou esse caminho de volta de onde eu podia melhorar, eu vim agora para casa dos meus pais e eu volto a ligar para o meu marido em chamadas de online, que a gente fazia isso lá em 2011, quando a gente se conheceu. E o meu olhar, o que eu sinto aqui dentro de vontade de estar com ele, é o mesmo sentimento que eu tinha lá quando a gente começou a namorar. Ele de cabelo branco, eu com os meus cabelos brancos pintados, com as nossas mudanças físicas, mas o que mais mudou a gente foi porque a gente edificou a nossa casa. Esse tripé que faltava para o nosso casamento, para a nossa relação. Que a gente só sentiu mesmo quando tudo veio abaixo. A gente entendeu que a nossa casa não estava construída numa rocha. Ela estava construída numa areia, na água, sem sustentação nenhuma. Estava construída superficialmente. Talvez hoje, muitas coisas que você quer fazer ou ter sejam para suprir isso. Eu quis por muito tempo fazer e ter para suprir esse espírito meu que não tinha profundidade, que estava ali no raso, estava na areia. Eu só entendi a profundidade disso quando realmente Deus me tirou o que eu precisava aprender, o que eu precisava dar valor. E nessa reconstituição nossa, para quem conhece um pouco da nossa história, eu já contei isso, eu lembro exatamente que foi um processo, não foi da noite para o dia. Cada dia foi um passo. Eu tinha uma lanterna que iluminava 1 metro. Cada dia que eu mandava uma mensagem, ele não respondia, eu persistia. Cada dia que eu orava para aquela situação ir ao fim e ele não me dava a mínima, continuava me ignorando, eu persistia. Cada momento que eu fazia um pouquinho a mais, Enoque tá aí. Enoque foi uma pessoa muito importante para mim também. Eu persistia. Eu pedi muito que Deus me desse força para não desistir. E Ele deu. E no momento mais bonito, eu pedi que se fosse da vontade de Deus, Ele me mandaria mais um filho. Tá aí. O nosso 3º filho foi a prova disso. A prova de que Deus é tão maravilhoso com a gente que Ele vai te permitir o processo que você precisa passar para você justamente olhar e ter uma relação única com Ele. Única. Você construir a sua vida num tripé. Num tripé forte, sólido. Num corpo, mente e espírito inabalável. Ele não quer nada menos para sua vida, ao contrário, Ele quer algo mais. Ele quer que a sua vida seja abundante, seja próspera. E não prosperidade de dinheiro, porque dinheiro não vai te levar. Também te agrega, porque a gente não precisa viver em miséria, precisa viver em escassez, ao contrário. Mas ele vai ser um resultado.
A tua prosperidade financeira, ela vai ser um resultado. Ela não tem que ser o seu objetivo. O seu objetivo é manter esse foco. Esse foco único, que a tua vida não é por acaso, que existe um propósito muito forte para você. Para cada pessoa que entrou aqui, Enoque já apareceu na minha vida, eu me emocionei muito porque ele acompanhou minha jornada. Inclusive, um dos livros mais bonitos que eu indico para você, que é Um Propósito Seu na Terra, que é de um pastor americano, que eu li justamente no momento que eu estava nessas indagações. E eu fui entendendo o meu papel em todas essas áreas da minha vida. E o que eu precisava fazer para virar essa chave. Foi um processo. Um processo lindo, que me deu de presente mais um filho. E esse filho representa... Ele é tão especial quanto os outros, mas esse representa o agir no Kairos, no tempo dele, não no meu tempo. E o tempo de Deus foi tão sábio que quando eu pedi esse filho, que eu permitia, se ele permitisse que isso acontecesse na minha vida, que ele viesse, em 1 mês eu fiquei grávida. Eu tive uma gestação aos 41 anos perfeito, eu tenho um filho perfeito, graças a Deus, com muita saúde. E cada vez que eu vejo esse filho tão independente, é um sinal para mim que eu preciso dar um passo maior. Que eu preciso continuar aqui, vindo todas as manhãs fazer minhas lives, que ele consegue seguir a vida dele, porque eu fui um instrumento, eu estou sendo um instrumento, nós somos instrumentos. A Tiane é um instrumento, a Enoque é um instrumento, a Carla é um instrumento, a Silvana é um instrumento, todos somos instrumentos nos seus trabalhos, nas suas vidas, nas suas famílias. A gente não está aqui simplesmente para viver a nossa vida, no nosso mundo, naquele... Não. Seria muito pequeno. Seria muito medíocre. Não é isso. Eu não acredito que seja isso. Eu acredito que cada experiência aqui que você passa tá sim para você servir a algo maior. Servir a alguém maior. Eu tenho certeza disso. E cada palavra que eu recebo aqui de vocês só edifica mais essa certeza. Só edifica mais a certeza de eu estar no meu caminho. Cumprindo o chamado de vida. De estar te trazendo isso. Já passei mais de 30 minutos nessa live. Começou um pouquinho atrasado, o bebê acordou e tive que fazer. Fui tomar banho muito tarde. Mas não esqueça. Enoque, olha o que eu achei, Enoque. Eu achei uma Bíblia minha de 1990, que eu nem lembrava que eu tinha. Até agora tô tentando descobrir de onde que quem me deu essa Bíblia. É uma Bíblia cristã. Mas ela é de 69. Eu vou levar ela com carinho para São Paulo. E justamente quando eu abri aqui, eu abri Eclesiastes 3, que há tempo para tudo. E justamente foi esse tempo que eu entendi, é esse tempo que eu entrego aqui, esses 30 minutos que eu entrego aqui para você. Nessa quinta de fé. A minha quinta sempre é especial aqui, porque quinta é o momento que eu trago essa visão espiritual para você. 1969. Depois eu te mando uma foto aqui. Cara, foi 10 anos antes de eu nascer. Eu não sei quem que me deu essa Bíblia. Eu acredito que foi meu tio, que ele é pastor em Joinville. Não é pastor, ele é cristão também, mas Joinville, acho que ele não é pastor, não. Eu tenho outros tios, minha família é um pouco... É uma parte evangélica, uma parte católica, enfim. Mas não sei como ela veio parar nas minhas mãos, mas ela veio de novo e eu tô aqui com ela. E justamente agora de manhã... A minha outra Bíblia que eu trouxe estava no quarto, que eu estava orando com as crianças ontem, e daí eu peguei essa aqui e abri justamente em Eclesiastes. Eu disse, não, é perfeito demais. É perfeito demais. Para tudo há tempo. Enquanto você está aqui, no seu corpo, mente e espírito, você está por um propósito. Quando acabar isso, você entrou na fila e Deus te chama para ir encontrar Ele. Mas nesse momento, não desista. Não desanime, persista, entenda que você está sendo lapidado dia após dia. Eu sou um diamante como você é um diamante. A gente só sofre esse processo de lapidação, pressão, de calor, para justamente a gente olhar e entender em quem eu confio, em quem eu entrego. Em quem eu confio, entregarei e vou ter a crença de que vai cuidar da minha vida, cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo e cuidar de tudo ao meu redor. Ele sabe todas as coisas, mais do que a gente. Ele enxerga antes da gente. E ele age de todas as formas. Essa live foi muito especial. Foi muito bom estar aqui. Meus choros vieram, as emoções vieram, porque não tem como falar desse processo, de onde eu estou agora, se não agradecer a todo esse processo que eu passei. Largar de arquitetura não foi largar.
Eu simplesmente incluí ela no meu coração. Hoje eu trabalho arquitetura com arquitetura de vidas, arquitetura de almas, arquitetura de transformação em relacionamento. É esse o meu grande chamado, essa minha criatividade de olhar e entender que não é só o ambiente que precisa estar bonito, mas esse ambiente aqui, esse templo aqui. É ele sim, que nasce com a gente e morre com a gente. Se a gente não estiver bem com isso, não adianta ter uma casa bonita, não adianta ter fachada, não adianta ter nada. Aqui sim, é isso que te mantém. É isso que te mantém e te edifica.